Meu nome é Maurício Vieira, sou discente de mestrado em Engenharia de Produção da Unicinos, né? E a ideia desse vídeo é a realização de um tutorial, né, para ajudar outros pesquisadores na utilização do software MaxQDA. A versão utilizada é a versão de 2018, né? Essa versão ela pode ser feito o download no próprio site da MaxQDA, né? E, enfim, a primeira adicionando algumas características que não tenham sido abordadas nos vídeos já presentes no Gmap. Uma característica uh, que o MaxQDA ele tem é algumas diferenciações em importação. Nos vídeos anteriores foram mostrados somente importações de arquivos, textos, alguns vídeos ou não, mas algumas entrevistas gravadas. Mas o MaxQDA ele tem umas opções bem legais e bem fáceis, né, de importação. Uma delas é a importação de surveys, né, de questionários, através de uma tabela de Excel. Então isso é bem legal porque facilita a utilização principalmente do Google Docs, né, que já exporta para uma planilha de Excel os dados. E ele também tem como importar usando o software, a plataforma SurveyMonkey, né, que é uma plataforma também utilizada, mas acredito eu que a mais utilizada seja o Google Docs, que provém do Excel. Então vamos ao teste. Aqui eu tenho meu arquivo, vou achar meu arquivo, ele está aqui. Então esse arquivo são entrevistas, né, de desligamento da empresa onde eu trabalho, né? Então esses arquivos estão aqui. Esse arquivo que a gente importar, então como pode ser observado, né? Então tem os nomes das colunas, né? Então tem textos descritivos, tem variáveis, tem as categorias, enfim. Então vamos à primeira importação, selecionar o arquivo e abrir. Quando ele é selecionado, ele aparece esses dois itens iniciais aqui, esses dois rótulos. O primeiro rótulo é o grupo de documentos. O que é isso? Ele vai separar em grupos, né? Criar subcategorias de documentos ali dentro, né? Nessa tela da esquerda. A ideia aqui eu vou separar por área, ou seja, no meu caso aqui eu vou separar aquela coluna área, a área de produção ou a área de apoio, né? E o nome do documento eu vou botar como entrevistada. Lá eu chamei na planilha, eu chamei como entrevistado 1, 2, 3, enfim, só para se situar. E aí a gente vem para essa tela aqui de baixo, onde a gente consegue classificar variáveis e códigos. No meu caso, eu não tenho nenhum código, ou seja, os códigos vão ser feitos posteriormente dentro do MaxQDA. Mas eu tenho variáveis, né? Então, por exemplo, cargo é uma variável, né? Turno, né, eu interpreto como uma variável. Então eu sei que descritivo geral, todos os descritivos são campos textos pertencentes à minha entrevista. Eu vou retirar todos eles. Descritivo. Aqui tem outro descritivo. Eu tenho esse aqui, esse campo eu sei, já conheço a minha planilha, eu sei que esse campo é um campo descritivo também. Enfim, os outros são todos variáveis. E eu também marquei esse codificar células vazias, ou seja, ele vai interpretar quais células estão vazias e vai codificar também. Então, né, vamos dar OK aqui. Ele vai abrir essa tela. Essa tela é somente para classificar o tipo, né, de variável que a gente tem, né? Então, a maioria parte é texto. Ele identificou o tempo de empresa, que em anos é um número inteiro, já identificou. E o entrevistado, que é somente uma ordem ali de 1 a
a 113, que são o valor das entrevistas, os números de entrevistas, identificou como inteiro também. Então, vamos importar. Bem, aqui é só um resumo, né, da importação. Foram 113 documentos importados, variáveis importados foram 20, e documentos ignorados não teve nenhum. Então, aqui estão todos os documentos. Coisa legal, como eu já tinha falado, que ele criou esses dois grupos, né? Então ele subdividiu as entrevistas pelos grupos que eu selecionei. Então eu tenho grupos de produção, né, que são as pessoas que trabalham diretamente na produção, estão aqui, e as pessoas do grupo de apoio, né, que são entrevistas demissionais de pessoas que estavam em engenharia, recursos humanos, enfim, setores de apoio. Então ele já subdividiu. Então, assim, dessa forma, eu consigo importar, né, questionários, surveys já diretamente do Excel, que facilita bastante a vida, né, para não poder, enfim, para agilizar o processo. Uma outra forma de importação, né, que fui explorar e pesquisar, é utilizando esse projeto MaxApp. O que é isso? Fui pesquisar e percebi que esse MaxApp é um aplicativo, né, que pode ser baixado tanto em iOS como Android. E esse aplicativo, ele consegue colocar documentos nele, tu consegue gravar as gravações de áudio diretamente nele, né? Então é bem legal que ele já grava até o local, hora, enfim, e algum texto que tu queira, algum memorando que tu queira colocar. Então ele faz diretamente pelo aplicativo, no celular ou qualquer tablet, enfim. E depois dá para importar ele diretamente aqui para dentro. Eu utilizei o iOS, né, o iPhone, e usei o iTunes lá dentro do aplicativo. Ele tem como exportar diretamente pelo iTunes. Então, eu vou atrás do meu arquivo, né, eu já baixei para o meu computador. O arquivo, só criei um arquivo de teste aqui, né, só para demonstrar. Que eu exportei todo o projeto lá, né, e ele já vem com a extensão .zip, e clico em abrir. Aqui, né, é o nome do projeto lá que eu criei, né, e já classificou como um grupo. Eu coloquei um texto lá, enfim, né, só um arquivo, ele está vazio, mas só para exemplificar. E gravei um áudio, né, esse áudio poderia ter sido uma entrevista, enfim, né, que já grava nos parâmetros nos próprios parâmetros que o MaxQDA já reconhece. Então são essas duas formas, né, de explorar enfim, a importação de arquivos. Tem uma outra forma que é utilizar dados do Twitter diretamente, né? Então aqui eu consigo conectar com uma conta do Twitter, enfim, para ter acesso. E eu consigo colocar algumas palavras-chave, enfim, alguns hashtags que ele vai interpretar e vai buscar, né, essas variáveis dentro do Twitter. Tá? Isso eu não vou explorar nesse tutorial, enfim, mas é uma ideia de de repente, próximos a explorar o MaxQDA, utilizar a importação de dados do Twitter. Bem, então dando a sequência aqui, só a utilização do MaxApp. Então aqui, criar um novo projeto, né? Vamos botar como projeto teste, só para exemplificar. Então aí foi criado o projeto teste, então dá para acrescentar arquivos, né? Então vamos tentar, primeiramente, acrescentar um arquivo de voz, né? Uma gravação. Então é só apertar na gravação, né? Vai ocorrer a gravação normal.
dando o nome para essa gravação, né, que pode ser uma entrevista, enfim, né, a utilização do Max. E aí Teste reproduz o Max áudio, QDA. né, que é, enfim, o áudio que foi gravado. Uma coisa legal também é que dá para adicionar fotos, né? Por exemplo, se quer fazer alguma foto, alguma imagem, né, que só mostrando, então foi tirada a foto, né, então usar a foto, então vão dar o nome também como uh, teste imagem, e também, aí tem a imagem, e além disso, é legal que dá para a imagem ela fica atrelada a uma localização, né? Ou seja, a localização onde foi feita a imagem. Então aqui, enfim, tá o ponto, né, local, não adicionou, não, aquele onde eu estou não identificou nenhum endereço, né, mas a localização fica gravada. E também dá para adicionar, né, um documento texto, né, que pode ser, enfim, alguma memorando, alguma observação, né, também, então, só como teste aqui, né, acrescentar teste Max QDA, então ele fica automaticamente ele fica gravado, né, só entrando de novo, tá? Então ficou lá o texto gravado, né? Aqui se quiser reeditar de novo, acrescentar qualquer texto, enfim. E esse é uma das utilizações básicas do Max App. Então ainda dá para exportar ele, né? Então clicando ali, export com iTunes, ou seja, ele vai exportar para o iTunes, né, do computador, e então a gente vai poder utilizar e importar ele dentro do Max QDA. Sequência, então, né, depois do processo de importação, né, já realizado, vamos a umas etapas de análise, né? Aqui, primeiramente, né, o Max QDA ele permite uma análise quantitativa, né, através das análises das variáveis, né, que foram importadas, por isso que a importância de importar corretamente lá no passo anterior. Então ele tem esse item aqui, ó, estatística de variáveis de documento. Bem, aqui eu já tinha selecionado, mas basicamente aqui tem supervisor, é uma outra variável, né? Então aqui estão todas as minhas variáveis lá, né? E eu consigo, essas são as variáveis que ele vai puxar as análises. Então já estão, aqui dá para retirar, enfim, tirar a variável da análise ou colocar, bem fácil, né? E depois é somente apertar OK. Quando eu selecionei as variáveis que eu quero analisar, ele abre essa tela, né? Só maximizar ela aqui, para a gente poder enxergar melhor. Por exemplo, aqui, turno. Eu quero avaliar lá como minha classificação, ele, né, já fez uma análise de frequência aqui, numa quantitativa, né, que 67, a frequência foi 67, ou seja, 58,3%, né, das entrevistas, né, foram realizadas com pessoas do primeiro turno, 37,4% do turno normal, né, 0,9%, né, que foi uma entrevista só do segundo turno. Enfim, aí aqui agora vocês podem observar, né, tem alguns erros, né, isso eu teria que ir lá na minha tabela e alterar, que, por exemplo, normal apareceu 2 vezes, né, eu deixei isso de propósito, para quê? Para mostrar que tem que estar exatamente o texto, né, da mesma forma, ele interpreta aqui, né, esses dois são a mesma categoria, o correto seria ir lá na minha planilha de Excel, alterar e exportar de novo, né, que aqui foi um erro. Então, um outro item aqui, vamos lá, tipo de desligamento, né, aviso prévio, pedido de demissão, enfim, são os dois tipos de desligamento. O turno, cargo, tempo de empresa, aqui, né, então aqui são a quantidade de anos, 3, 4, 0 anos, 11 anos, então a maior parte foi com
com 3 anos, né, nessa análise. Então eu consigo quantificar e gerar essas planilhas, ele gera automaticamente. Coisa legal é a parte gráfica. Bem aqui, então, né, dá para se perceber toda a parte, né, tempo de empresa, né, então tem uma frequência lá de 3 anos, né, então é 11,3%, enfim. Aqui eu consigo, enfim, tirar o nome das colunas, né, ou tirar a porcentagem do lado, enfim. Consigo, aqui só um pouquinho, aqui na esquerda, né, ele tem essa opção de o tipo de gráfico, se é um gráfico pizza, um gráfico, enfim, de colunas. Então eu consigo explorar bastante esses tipos de gráficos que é bem legal, bem fácil de entender. E uma outra coisa bacana dessa parte aqui, né, que eu consigo já exportar direto. Venho aqui em exportar. Eu consigo salvar em PNG, né, que é um arquivo de imagem, né, para colocar depois no artigo, no documento texto. Eu salvo, por exemplo, aqui ele já pegou o nome da variável, né, salvar. Ele já colocou lá naquela pasta que eu designei, né, essa imagem aqui, né, que é o gráfico, como eu formatei. Então, essa parte de análise é bem bacana, né, desses gráficos, enfim, que são bem fáceis de entender, né, bem intuitivo, enfim, e se consegue gerar esses gráficos diretamente dentro do MaxQDA. O MaxQDA ele possui uma ferramenta que são essas ferramentas visuais. Com ela se pode fazer alguns gráficos, alguns mapas, né, da codificação feita. Então aqui eu já tenho uma codificação feita das entrevistas demissionais que já tinham sido importadas. Então estão todos os códigos aqui, certo? Então vamos ao MaxMaps. O que é o MaxMaps? Ele é uma ferramenta que é possível fazer esses tipos de mapa, né? Ou seja, um mapa que representa as correlações entre as relações entre os códigos, né? Entre as categorias criadas. Então vamos a um novo mapa. Né? Vou escrever aqui teste. Bem, então tem duas formas de fazer esse tipo de mapa. Tem uma forma que pegar as categorias aqui, né? Então é bem fácil, é somente arrastar as categorias, né, presentes e correlacionar elas automaticamente, né, por esse processo de ligar. Assim, elas ficam correlacionadas, né? Mostra essa relação. Isso é uma maneira de construir esses mapas manualmente. Porém, a ferramenta ela também possui uma maneira de construir automaticamente. Como é que é? Vamos incluir várias categorias. Aqui como exemplo, mais uma. Bem, incluídas as categorias, se clica com o botão direito e vai importar códigos concorrentes. Ou seja, ele vai importar os códigos que concorrem, né, que sejam concorrentes com esse código aqui. Então, só clicar. Utilizar a largura de linha diferente para refletir as frequências. Ou seja, ele vai pegar e vai mudar a espessura das linhas para aquelas relações, né, entre categorias que ocorrem com maior frequência. Então vamos botar sim e automaticamente ele importa, né, outras categorias, né, outros códigos, esses códigos que estão correlacionados
com o problemas com plano de carreira. Dessa forma, vai clicando em todos, também sim, novamente, ele importa mais códigos, né? Observem que aqui existiu uma relação do plano de carreira não claro com o tempo, né? E o tempo gera um código que já estava aqui, ele somente incluiu a conexão entre os dois. Então, dessa maneira, né, é possível criar esses mapas automaticamente com o auxílio dessa ferramenta. Uma coisa legal e fica bem visual é o quê? A gente consegue alterar o visual desses códigos aqui pertencentes ao mapa. Então, mais uma vez, clicar com o botão direito em propriedades. Nas propriedades, se consegue alterar o tipo de fonte, né? Alterar o tamanho da fonte, por exemplo, vamos aumentar para 14 essa aqui. Da mesma forma, clicando nas conexões, se consegue alterar a cor, vamos botar laranja essa aqui, por exemplo. Então ele ficou como laranja. Se consegue alterar o tipo desse ponteado, se ele é contínua ou se é riscado, enfim, se altera o tipo. E uma coisa bacana que dá para alterar, né, a imagem do código. Então é só vir aqui, vou selecionar uma imagem, né, que eu tenho salva, esta. Então está alterado. Então dessa forma se consegue criar esses mapas, né, que é para análise de conteúdo, né, são bem legais porque demonstram, fica uma maneira fácil de demonstrar as relações entre os códigos. Aqui ele tem esse adaptar a janela, né, então ele adapta ao tamanho da janela. E mais uma vez, né, o MaxQDA é bem fácil o processo de exportação. Então é só vir aqui, exportar mapa. Então aqui ele tem a opção de também salvar como JPEG. Ok. Vamos salvar como teste, né? Onde? Vamos botar aqui nessa pasta aqui. Certo? Então, salvar. Então ele já salvou a imagem, né? Que essa imagem depois pode ser adicionada lá a um documento texto, enfim, aonde estivesse escrevendo sobre a análise. Então, o Max, dentro das ferramentas visuais ainda, o MaxQDA ainda possui mais duas formas de visualizar, né, as análises, que é o visualizador da matriz de códigos e o visualizador das conexões entre códigos. Com relação ao visualizador na matriz de códigos, aqui é possível utilizar somente os códigos que estão ativados, né? Que é ativos, o que é o código ativo? Significa ele está no MaxQDA, ele fica nessa cor rosa. Né? Utilizar filtro por peso, ou seja, e a outra maneira é utilizar unidade de análise de número de documentos, ou seja, a frequência é o número de documentos. Ok. Bem, com essa análise, com essa forma de visualizar, né, com essa ferramenta, ele gera esse tipo de digamos assim, matriz. Essa matriz, na coluna esquerda, estão todos os códigos, né, que estavam visualizados e marcados e ativos, e nas colunas exatamente os documentos. Então, se consegue observar que no documento 7 apareceu, né, o código benefícios, apareceu outro código que apareceu foi a busca de novas oportunidades. Então, ó, tem segmento codificado 1,
Aqui, ó, teve 3 segmentos codificados nesse documento 6, né, com relação ao atendimento à expectativa de carreira. Né? Então, o que isso quer dizer? Os quadradinhos, quanto maior os quadradinhos, mais esse código está presente nesse documento. Então, fica bem fácil de poder analisar, né, e visualizar. Aqui, só algumas ferramentas, ele troca por a bolinha pelo quadrado, enfim, é só forma visual. Bem, já o visualizador das conexões entre códigos, o que ele faz? Ele relaciona, ele demonstra o relacionamento entre os códigos, aí não documentos. Então, por exemplo, aqui, no eixo Y, né, YY, à esquerda vai ficar todos os códigos ativos. No eixo X, todos os códigos ativos. Ou, se não, eu consigo selecionar um código específico. Para poder, aqui eu vou deixar os dois ativos, que vai mostrar toda a relação, uma matriz de todos os códigos. E o tipo de análise que eu quero ver, ou é proximidade dos códigos, ou seja, eles estão muito próximos do texto, ou a concorrência, ou seja, o mesmo segmento entre dois códigos é classificado por dois códigos de texto. Então, vamos usar a concorrência dos códigos. Então, né, vamos botar a unidade de análise de documentos também, que é o número de documentos. E ok, esperar. Bem, vamos maximizar aqui. Então, aqui, ó, mais uma vez eu peguei códigos ativos. Então, por exemplo aqui, falta de apoio, né? Então ele faz uma correlação. Aqui está dizendo que os benefícios, né, tem relação com benefícios, isso é óbvio. Claro que ele tem relacionamento com os subcódigos aqui. Vamos pegar um outro relacionamento, pegar uma relação. Aqui, ó. Por exemplo, atendimento à expectativa de carreira tem uma frequência com tempo. Aqui, ó, segmentos codificados foram 19, né, atendimento à expectativa, então teve 19 vezes que essa ocorrência essa correlação entre eles existiu. Aqui um outro nível, relacionamento com as pessoas e um bom, né, então teve essa aqui, deixa eu esperar, teve 14 vezes que isso foi relacionado, esse relacionamento foi classificado como bom. Aqui tem uma forte relação entre atendimento à expectativa de carreira com o crescimento profissional, né? Então teve 40 segmentos codificados pelos dois, né, que estão juntamente, estão concorrentes. Então essa é uma forma de ver a correlação, né? Uma outra maneira de ver, a não ser pelo MaxMaps, é uma outra maneira de ver os relacionamentos entre os códigos. Aqui ele troca o tipo de análise, né? Ou eu pego a proximidade, ou eu pego a concorrência, ou seja, um sobreposto ao outro. Então, ó, pode ver que o gráfico ele muda. Dá um ok aqui. Ele mudou o gráfico, né? Isso aqui é por proximidade e aqui é por correlação. Então, é uma outra maneira de ver a relação entre os códigos, certo? E em ambos os casos, né, ele pode ser exportado tanto, né, a imagem, né, nesse caso vai exportar como Excel, mas eu também posso exportar como imagem, né, essa minha, digamos assim, matriz. Essas são algumas formas, né, de poder visualizar as correlações entre os códigos, né, para poder facilitar a análise. Com relação já às análises, a ferramenta de análise, né, o MaxQLA ele possui essa pesquisa lexial. O que significa isso? É uma pesquisa, né, basicamente simples, pesquisar por palavras, né, que eu tenha a palavra, por exemplo, a palavra salário, ele vai pesquisar ao longo do texto
quais os documentos que essa palavra aparece. Aqui tem algumas características, né? Que é e dentro de um parágrafo, ou seja, no mesmo parágrafo. Aí procurar palavras inteiras, sensível, maiúsculo e minúsculo. Enfim, ele vai pesquisar ao longo de todo o texto a palavra salário. Vamos clicar em pesquisar. Então, ele achou três né, documentos onde a palavra salário apareceu. Aqui tem a possibilidade de codificar, que é esse autocodificar os resultados da pesquisa com um novo código, ou seja, eu vou codificar o segmento, esse segmento aqui, por exemplo, com a palavra salário. Vamos só botar uma cor aqui, né? Então, ele vai criar um código para esses segmentos aqui. Aí aqui eu tenho uma opção de eu quero só a expressão, ou seja, só a palavra, codificar ela, eu quero codificar toda a frase, né? E ele ainda pode botar as frases antes e depois, ou só o parágrafo, ou todo o parágrafo. Aqui nesse caso eu vou colocar todo o parágrafo, né, para dar sentido ao texto, né? E ele vai codificar esse todo parágrafo onde está a palavra salário, ele vai codificar com o código salário. Então, vou clicar em autocodificação. Então, 3 segmentos de documento codificados. Ok. Vamos fechar. Então aqui, é exatamente os mesmos segmentos. Então, no código, né, salário, onde apareceu a palavra, né, ele apareceu todo o segmento. Pode ver que ele colocou todo o segmento, né, onde continha a palavra, todo o parágrafo onde tinha a palavra salário. Então essa é uma maneira fácil de codificar, principalmente quando se tem noção ou se conhece as palavras-chave, né, da entrevista. É uma maneira mais prática e mais rápida. Além disso, tem uma possibilidade que é a pesquisa lexial alargada. O que significa isso? Aqui eu já tinha presetado, mas eu vou pesquisar todas as expressões de procura salário, né, e ainda aparece a palavra insatisfação, né? Então, dentro do documento de texto, vou pesquisar nos 2 parágrafos, né, ou seja, em 2 parágrafos antes e depois da palavra salário. Então, eu vou colocar em pesquisar. Então, o que aconteceu? Ele encontrou somente um desses segmentos que tem as 2 palavras no mesmo trecho. Então, aqui, ó, insatisfação com salário. Então, ele pesquisou exatamente dentro de todas as entrevistas onde apareceu essas 2 palavras na mesma frase ou no mesmo segmento. Da mesma maneira, dá para se codificar, né? Dá para se codificar da mesma maneira, né? Insatisfação com salário. Então, vamos colocar aqui também a frase, uma antes e uma depois, autocodificação. Então, ele codificou esse sistema aí, esse segmento. Se a gente colocar aqui, ele aparece. Solicitou desligamento pela insatisfação do salário. Então, ele já está codificado com o código, né, insatisfação com salário. Essa é uma maneira, quando se conhece as palavras-chave ou se busca algumas palavras-chave, é uma maneira mais fácil de poder codificar, né, sem talvez precisar ler linha a linha, embora isso, né, ao longo da análise vai ser necessário. Então, de repente, isso é para uma pós-análise ou alguma dúvida, né, de alguma palavra. Então, essa é uma possibilidade que o MaxQDA tem
de fazer essa pesquisa por palavras. Outra maneira enfim, de conhecer as relações entre os códigos, né, para analisar relações entre os códigos, é usando consulta complexa de codificação. Aqui, então, consulta complexa de codificação. Aqui, enfim, aqui tem todas as funções, né, intersecção, conjunto, sobreposição, só um código, só este código. Então, como é que funciona? Deixa eu pegar um exemplo aqui, por exemplo, liderança distante e comunicação falha. Enfim, esses dois códigos eu quero descobrir as relações dele. Então, intersecção, ele disse que possui, né, possui dois segmentos encontrados. Com relação à sobreposição, também é os mesmos dois segmentos. No caso, sobreposição e intersecção são bem semelhantes. Só esse é o critério. Então, só um código, ou seja, somente liderança distante ou comunicação falha, somente um ou outro, tanto pode ser a intersecção entre eles ou somente um de cada vez, existem 44 segmentos encontrados. Tá? Ou seja, em 44 segmentos, ou somente liderança distante aparece, ou somente comunicação falha aparece, ou a intersecção dos dois. Só dentro de... Aqui é mais um código, vamos ver. Falta de apoio. Vamos colocar, ou seja, ele não encontrou nenhum. Isso aqui ele buscaria os 3 códigos, né? Esses 3 códigos se tem algum segmento. Então, essa é uma ferramenta, né? Também dá para se conhecer as correlações entre os códigos, embora eu acho o MaxMaps mais visual, mais fácil de entender. Né? Aqui tu consegue, é muito manual, enfim. Né? Mas se tu quer, se é de ideia avaliar somente algum código específico, ele também é possível e talvez até mais fácil. Então esse é uma forma de avaliar as relações ou enfim um código quantas vezes ele aparece. Uma outra coisa legal dessa uma ferramenta é essa grade de resumos. O que é essa grade de resumos? Essa aqui é só uma forma fácil de navegar entre as codificações feitas e as entrevistas, que eu seleciono ela e ele aparece, seleciono cada ponto desse, né? E ele aparece qual na verdade, o segmento codificado, né? E diz reconhecimento da empresa pelos colaboradores no documento 4 e esse é o trecho, né, que foi codificado. Então é só uma maneira, eu achei legal de mostrar, porque é uma maneira fácil de poder, né, navegar ao longo dos documentos, né? Então é possível utilizar essa grelha, que ele chamou grelha de sumários, onde se consegue ver cada segmento que foi codificado. Além, tem como avaliar esse comparar grupos, né? Caso aqui, deixa eu arrastar 2 entrevistas, pode ser 2 grupos ou 2 entrevistas, e largar os códigos, alguns códigos aqui, só para testar. Né? Então, segmentos codificados, ok. É a mesma coisa, né, com aquele em relação
a grelha, aquela anterior, só que aqui é específico, né? Ou seja, eu selecionei somente alguns documentos e somente alguns códigos para poder mostrar. Na grelha aqui, na grade de resumos, ele aparece todos. Então, os dois são bem similares. Então, essa é mais... foram as ferramentas de análise, né, do MaxQDA. Enfim, tem outras ferramentas de análise, tem outras possibilidades, mas aqui a gente o grupo se propôs a mostrar foram essas ferramentas. Obrigado.